Gente, boa tarde. Vocês querem ficar aí atrás mesmo? Pode ficar à vontade. Então, nós vamos iniciarmos o nosso estudo, nossa reunião, e a Simone vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médios. Boa tarde. Expliquemos. Não desconheces que a doutrina espírita é a revivência do cristianismo em sua pureza. Nos primeiros tempos do Evangelho, os apóstolos da ideia edificante eram os médiuns da Boa Nova, espalhando-lhe os ensinos. Hoje o Espiritismo é a palavra que os complementa. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Apontemos que o mestre não se refere apenas ao renascimento simbólico pela atitude, valioso, mas insuficiente, e sim à reencarnação, em que o espírito se aprimora de corpo em corpo. Disse Jesus: enquanto não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino de Deus. Esclareçamos que o mestre não aprova a inexperiência, e sim nos convida à simplicidade, a fim de que possamos viver sem tabus e sem artifícios. Disse Jesus: considerai os lírios do campo, que não fiam e nem tecem, e entretanto Salomão, com toda a sua glória, jamais conseguiu vestir-se como um deles. Registremos que o mestre não apoia a preguiça em nome da fé, e sim dá ênfase justa ao dever cumprido, no qual ninguém precisa assaltar os recursos dos outros a pretexto de garantir a própria felicidade, porquanto o lírio do campo, onde medre, atende à função que lhe cabe na economia da natureza. Disse Jesus: quem se humilhar será exaltado. Anotemos que o mestre não encoraja os que se fazem de tolos para senhorear o melhor quinhão na mesa do oportunismo, e sim estimula os que se sustentam leais à reta consciência, prosseguindo sem perturbar os próprios irmãos no labor que a providência divina lhes concede realizar. Disse Jesus: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Assinalemos que o mestre não espera se transformem os discípulos em legião de louva-minheiros dos delinquentes importantes da terra. E sim nos aconselha a respeitar os adversários pela sinceridade que demonstrem, dando-lhes campo de ação para que façam melhor que nós a tarefa em que nos criticam, continuando de nossa parte na execução dos compromissos que nos competem, cultivando a paciência praticada por ele mesmo, quando ajudou aos próprios perseguidores através do exemplo silencioso, sem aplaudir-lhes a crueldade. Disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos esclarecerá todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Mostremos que o mestre não se reporta a acontecimento cósmico em desacordo com as leis naturais, e sim a doutrina espírita, pela qual os espíritos santificados na evolução voltam ao mundo, aclarando as sendas da vida e reafirmando o que ele próprio nos ensinou. Não faças de tua convicção incenso à idolatria. Recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e explicar. Então, nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão, que nos trouxe esse ensinamento, para que possamos seguir o seu caminho. Agradecemos aos nossos irmãos coordenadores desse trabalho, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, para que possamos estudar e trabalhar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. Antes da Márcia passar o estudo para nós, quem começou o Coen assim, depois daquelas 10 primeiras aulas e não pegou aquela parte sobre a doutrina e quiser alguma apostila ou então se tiver, quiser entrar na internet também, as aulas foram gravadas, tá? Eu queria fazer um convite também para vocês que do dia 17 ao 22 vai ter uma jornada de estudo aqui no centro, das 20 horas, e vocês estão todos convidados a participar. Dia 17, o tema será Raízes e a Vida de Jesus. Dia 18, a jornada de Paulo de Tarso e o Evangelho. Dia 19, o abuso do poder e o cristianismo redivivo. Dia 20, o espiritismo e a dinâmica do Evangelho. E dia 21, a essência do Evangelho e a vivência atual. E dia 22, que é no sábado, o reino de Deus na mente e no coração. Então, vocês estão todos convidados a participar dessa jornada durante toda a semana, tá? Então, quem não vir vai perder uma aula muito boa. E nós vamos passar agora para a Márcia. Boa tarde a todos. Semana passada eu estava aqui falando sobre atitude e formalismo da prece. E hoje a gente vai ver um pouquinho de como funciona, então, a prece. Eu fiz uma figura aí, que até para explicar como que surge, né? Como que é que origina, a gente ora, o que, que acontece, tem uns rainhos saindo aí, como é que é o nosso pensamento, como que ele é formado. Né? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, a prece. Vou retomar um pouquinho, tá? A prece ela é uma emissão de onda mental, com intenção, é intencional. Pode ser com ou sem palavras, porque o que vai contar é o sentimento, é o pensamento. E comenta também que ela é para cima ou para baixo. Então, assim, ou você pode levar o seu pensamento até Deus, ao Espírito Superior, como você pedir coisas mundanas. Né? Então, aí o sentido vai estar, a flechinha vai estar para baixo mesmo. Né? Quer dizer, não são coisas evoluídas que a gente está pedindo. Tá? Bom, aí tem uma pergunta. Se Deus conhece o que precisamos, se a lei prevê e provê a tudo, que sentido que faz orar? Né? Qual que é o sentido? E aí tem duas colocações. A primeira de Jesus, que ele recomendava e dizia que tudo quanto fosse pedido na oração seria obtido. Quem veio semana passada, lembra que eu pus até uma passagem, né, de Lucas, que Jesus falou. Né? Eu não lembro exatamente, mas fala, né, que se você pedir, você vai obter. E Kardec e os amigos espirituais também indicam a prece como um recurso universal. Tanto nos momentos de provações, quanto nas horas calmas. Né? Porque a prece também é para agradecer um bem, algo que a gente recebeu. Sem contar também que é para a gente louvar, para reconhecer, para a gente colocar para fora a nossa confiança em Deus. Aí, a prece, a gente vai imaginar que tem os espíritos superiores. Então, daí, como que a gente vai poder adquirir esses poderes, faculdades superiores? Então, como que isso é possível? Né? Eu falo assim, a prece, eu queria convidar todo mundo assim, a pensar um pouquinho, né, na eletricidade. Estava pensando como falar de uma forma mais fácil.
Aí eu lembrei de uma usina hidrelétrica. A gente vai lá ver os geradores, ver a água, mas ninguém vê a energia. E sabe que ali acontece. Eu não sei explicar, porque eu não sei engenharia, mas eu sei que tem um fenômeno lá, através da força, que produz a energia elétrica. E também a gente não vê a eletricidade passeando na rua, chegando na casa. No entanto, a gente vê um aparelho doméstico funcionando, a gente escuta o barulho do liquidificador, de uma máquina, escuta o som do rádio. Então, são as ondas que estão chegando. E nem por isso que a gente não vê ou não sente, embora que se poder na tomada vai sentir o choque, né? A eletricidade está ali. Então, vamos pensar, o pensamento ele é isso. Então, como que a gente vai conseguir essas faculdades? Cuidando do nosso pensar. Quando semeamos um pensamento, colhemos um ato. Então, o pensamento, ele como assim que ele é como fala a palavra? Peraí. Matéria mental. Então, quando você pensa algo, plasma ao nosso redor algo. Eu penso uma coisa boa, vai plasmar alguma coisa boa do meu lado. Então, assim, as palavras têm força, né? Tem força e poder, como a gente vai aprendendo. E daí elas criam essa força que a gente pode utilizar para o bem. Também pode ser para o mal, né? E daí a energia mental da qual eu falei. E nessa energia mental, fala que nada verdadeiramente importante adquire-se um trabalho. Então, a gente vai se lapidar através do trabalho, né? Se formos pensar ainda no nosso planeta aqui, que ainda é muito material, a gente necessita do trabalho para a nossa evolução. Tem uma multidão de espíritos que nos cerca, né? E eles estão ávidos do quê? De comunicação. Eles querem comunicar, eles querem aprender, querem trocar ideia. Mas quem que está ao redor da Terra? Vamos pensar. Provavelmente são os espíritos poucos adiantados, que se afinam com o planeta, que é o fluido cósmico, né? Aí a gente vai pensar um pouco na lei da semelhança, na sintonia. Então, fala que ele chega a ser muitas das vezes maus. Aquilo que eu falei da densidade, né? A densidade dos fluidos desses espíritos menos adiantados vão ser compatíveis com o do planeta Terra. Então, são essas pessoas que estão aqui ao nosso redor. Daí, é mais fácil a gente plasmar uma coisa não tão boa e eles vêm ao nosso auxílio muito mais rápido, né? Eu tenho uma figurinha mais para frente que vai mostrar certinho isso daí. E aí, então, é o que eu estava falando, da sintonia. Então, o que é a sintonia? A eletricidade. Eu não vejo eletricidade, no entanto, eu ponho o aparelho na tomada, funciona o aparelho. Então, tem que ter uma sintonia. Se não houver essa sintonia, não tem a comunicação. E a sintonia ela é a identidade vibratória. Então, é a semelhança da emissão mental de 2 ou mais espíritos. Estamos aqui num grupo, ouvindo um pouco sobre a prece. Como que a prece funciona? Então, a gente está tendo uma sintonia vibratória. E aí, um recebe a influência de outro. Em forma, pode ser de imagem, de sensação. Tanto eu posso começar a falar aqui coisas boas, que vai elevar a autoestima, o bem-estar de todos, como quando a gente vamos pensar, quando está passando na televisão alguma imagem destrutiva, de um vendaval, de uma coisa que não é boa. Então, vai trazer angústia, vai ter aflição. Isso é porque está havendo sintonia. Tá? Aí, as sugestões também, né, que, sem dúvida, a gente é sugerida a todo momento. Então, a gente tem que cuidar do nosso pensar. Porque é através do nosso pensar que a gente vai criar essa sintonia, esse halo mental, né, que é ao nosso redor, e vai se comunicar com esses irmãos. Aí a figurinha que eu falei. Uma pessoa está pensando ali, ela tem coisas boas, né, ela está sendo protegida, e tem uns irmãos ali querendo atacar. Muitas das vezes fala assim, mas é porque eles são maus, eles querem o mal. Às vezes, são coisas assim, pequenininhas, né? Vamos pensar assim, sábado à tarde,
Eu vou rezar, não. Eu vou lá para o shopping, deve estar mais gostoso. Vou pensar no meu passeio, vou me arrumar. Então, assim, são esses pensamentos. Né? Não é uma coisa assim extremamente absurda. São pequenas coisas que vai desviando do nosso caminho. Então, vai ser da gente ele manter, que nem a figura ali, de manter o pensamento firme. Eu não esqueço da dona Antonieta Barini, que ela ensinou assim que a gente deve vigiar e orar. Então, a gente tem que vigiar primeiro, para depois fazer a nossa oração. Para cuidar disso daí, né? Para não receber essas influências. Que vamos pensar é a sintonia vibratória, né? E o que acontece conosco, que a gente estabelece contato, então, muito mais fácil com o mesmo padrão vibratório. Quando a gente vai na escola, quantas pessoas que a gente já ouviu falar que foi na escola, desistiu da escola porque não consegue aprender? E não nasce aquela vontade, não demanda o esforço dele, ele deixa acontecer. Porque é mais fácil da gente estabelecer essa sintonia vibratória com quem pensa igual. Né? Vamos pensar aí, faz uma reunião de grupo de professores, quem é professor pode até concordar comigo. Não passa 2 minutos que está falando, então o aluno não sei o quê, ou então tu começa a falar do sistema do governo. Eu creio que quem trabalha na saúde deve ser a mesma coisa. Ou comenta de um remédio, ou de alguma doença. São as nossas, mesmo padrão vibratório. E isso também na espiritualidade existe. Então, assim, vai depender do que a gente está desejando, que a gente vai ter nossas emissões mentais, que deriva dos nossos impulsos, que volta lá nos nossos pensamentos. Então, a nossa comunhão mental com o nível espiritual, a cujas aspirações ligamos. Então, é disso que a gente tem que cuidar. É assim que a prece funciona, tá? Às vezes fala assim, estou falando a mesma coisa, mas assim, o estudo fala muito disso, é de como a prece está funcionando. E aí fala, então, quando a gente ora, a gente cria esse estado de receptividade. Só que aí a gente vai procurar o quê? Elevar o nosso pensamento, chegar num plano superior. Aí a gente vai procurar se equilibrar. Para nós é difícil da gente subir um pouquinho. Agora imagina para os espíritos superiores, o quanto que não deve ser difícil para eles, que eles abaixam um pouquinho para entrar na mesma sintonia, porque tem que ter uma sintonia, eles estão acima, nós abaixo. Então eles abaixam as condições dele e unem no mesmo pensamento, tá? E aí, para fazer o quê? Para ajudar a modificar quem a gente está pedindo oração. Eu posso pedir oração, como a gente comentou semana passada, para mim, para o ente querido, para pessoas que estão precisando. Então, é aí que a gente vai conseguindo chegar ao objetivo, que é de fazer a nossa oração. Daí, agora, eu fiz uma comparação, aí fala da prece horizontal. Porque, às vezes, quantas das vezes a gente não pega lá se pegando, fala assim, não, mas se eu ganhar tal coisa, eu vou poder dividir, eu vou poder ajudar mais pessoas. Aí ele faz uma comparação. Essa seria a prece horizontal, é no mesmo nível. Né? Então, são os pedidos mais mundanos, são materiais. E a sintonia é terra a terra, fala assim, a gente não vai se elevar. Então, tem uma frequência. Quem tiver interesse em estudar o assunto, eu quero fazer uma recomendação. Capítulo 4 e 5, do Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, ele explica assim, maravilhosamente bem como funciona o pensamento. Tá? Então, aí vai explicar essa questão de frequência, de vibração. É muito interessante, mas assim, eu não dei conta de aprender o suficiente para poder falar aqui. E aí fala, então, dessa prece horizontal. E qual que, então, a gente deve buscar? A prece vertical, que nessa hora a gente eleva o nosso pensamento para o mais alto. Então, a gente vai buscar a sintonia com os irmãos superiores. E nessa projeção, além da gente buscar ajuda para quem a gente está orando, com certeza um pouquinho vai pingar na gente, né? A gente vai aprender e vai melhorar um pouquinho mais, que é o nosso objetivo, né? Evolução. Então fala, elevai o pensamento às almas generosas que trabalham no progresso da humanidade. Elas virão a vós
e vos hão de nos amparar e proteger. Porque é o que a gente está pedindo, né? Amparo. Às vezes, esses irmãos menos adiantados que a gente comenta que estão ao nosso redor, muitas das vezes não é nem por maldade dele, que ele não conhece outra forma. Então, ele vai estar ali, vai estar atacando a gente, sem às vezes mesmo saber, ele não tem esse conhecimento, né? Mecanismo da prece. A prece, ela estabelece a comunhão mental com a espiritualidade superior e atrai o auxílio dela para as nossas reais necessidades espirituais. Aí está falando, né? O filho, né? Nós que estamos pedindo para Deus, que é nosso Pai. Aí o protetor espiritual, que vai entrar um pouquinho na eficácia da prece. Primeiro, a gente tem que lembrar que muitas das vezes esse anjo protetor que está do nosso lado, com certeza é algum espírito simpático e que ele se dispõe a cumprir essa missão de ficar ao nosso lado. E exige, eu creio que muito dele, um constante exercício da vontade, né? Para ele ficar do nosso lado aqui, nos amparando, nos auxiliando, porque é difícil a gente entender e captar sugestões, né, essas intuições. Esse protetor espiritual, ele auxilia, né, nas forças magnéticas, né, porque a gente ainda não sabe como pegar todas as energias, né, magnéticas do plano espiritual, do fluido cósmico, né, de melhorar, né, essas energias e plasmar as coisas boas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E também na obra de Deus, tudo se acha regulado, tanto para o progresso, né, da humanidade. Então, eu gosto de falar assim, vamos pensar lá nos animais. Para os animais, nós somos como os deuses, né? Eles não têm noção ainda, essa consciência de como que funciona tudo isso. Nós já temos um pouquinho dessa consciência, né? Que nós já conseguimos raciocinar. E a gente vai chegar na hora que a gente vai compreender certinho como funciona essa questão da prece, né? E até da nossa evolução. Na prece, fala que a intercessão, quer dizer, eu rezar e eu pedir para o outro, fala que é uma das maiores virtudes da prece. Orar para aqueles que sofrem, correm o perigo. Só que a gente deve lembrar que essa prece ela deve atender a um componente espiritual e não a questões materiais, né? E questões materiais a gente vai resolver aqui pelo nosso próprio esforço, né? A gente vai se esforçar, vai trabalhar, conquista com dinheiro, aí resolve aqui no plano espiritual. E a gente deve lembrar que nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui de passagem, né? Aqui nesse corpo, nessa encarnação, a gente está aqui de passagem. Mas logo a gente volta para o plano espiritual, para a verdadeira vida, né? Então, procurar entrar em contato com esse plano superior para aprender a viver com ele, né? E aí, as preces não atendidas? Muitas das vezes, como eu falei, a gente pede e não é atendido. Comenta assim que às vezes não é atendido da maneira que a gente pede. E às vezes, como comenta aí, o sujeito ele pede para tornar-se melhor e ele fica mais doente. Ele comenta, ele queixa. A minha prece não foi atendida. Ela foi atendida, só que foi levada em conta a moléstia, né, a doença dele como valioso fator regenerativo do espírito culpado. Ele tem a culpa, ele não se recorda, né, porque a gente esquece do nosso passado. E aí ele fica doente para ele poder relembrar. Algumas coisas ele vai relembrar, principalmente no que ele precisa para ter condição de procurar a melhora. De novo, fala aí, os espíritos superiores leem o que o nosso íntimo se passa, conhecem as nossas intenções e dão muito pouco apreço às nossas fantasias e caprichos. A gente está vivendo muito no mundo de fantasia, né, de capricho, de querer isso, de tal jeito, não pode ser desse jeito, tem que ser
não pode ser do jeito que está sendo exposto para nós, né? É do nosso jeito, né? Então, fala assim que eles leem a nossa necessidade. Isso que eu falei, que a gente esquece, para eles isso está claro, né? Eles conseguem ver. Tá? E, bom, então, o que a gente deve fazer para que esses espíritos superiores eles possam nos prestar assistência? Vai exigir de nós uma vontade firme. Essa vontade tem que ser firme e perseverante. Uma fé elevada, né? Uma fé com aquela certeza, com a crença da sabedoria mesmo, do saber que está, né, do que você está fazendo, né, essa certeza, e o veementemente desejo de sermos úteis, né, de tornarmos úteis. Tá? Então, que aí vamos poder ajudar. Tá? Sintonia com o plano superior, que é o objetivo nosso de quando a gente vai fazer uma prece, né? Então, é realizado pela espiritualidade um demorado trabalho de adaptação aos fluidos deles com os nossos. A gente não tem noção desse trabalho. Estamos lá na nossa casa, chegamos lá dando a reunião. Aqui na Casa Espírita, o plano espiritual já está programando a próxima reunião. Então, eles já estão acompanhando ali o médium, para saber, para que o médico entre em contato ali com esse espírito, que vai ter a comunicação, para já começar a harmonizar os fluidos. Né? Preliminares forças de toda a relação consciente. Então, a gente precisa de ter toda essa relação nossa consciente e procurar estabelecer essa harmonia das vibrações. Tá? Então, essa adaptação, às vezes, a gente pensa que é rápido, mas não, demora. O nosso tempo é muito pesado, a gente sofre ali com o dia a dia, com as horas, né, com os minutos, e se cansa, e esquece que esse trabalho mais etéreo, mais eflúvio, assim, ele é mais difícil de ser realizado. Então, se concentrar nessa parte. Tem uma parte que comenta também que se a gente procurar o relaxamento, a meditação, isso favorece, porque a gente vai se conhecendo e facilita a comunicação com o plano espiritual. Fala lá de novo, né, que os espíritos superiores eles são indiferentes às satisfações de opiniões materiais interesseiras, mas assim, eles objetivam o quê? Que a gente vai procurar o estudo, né, porque é um meio de aperfeiçoar. E a pureza dos nossos sentimentos, que vai facilitar a ação deles e aumentar a influência deles. Né? A gente vai relaxando e vai recebendo essa influência, essa sugestão. E importante, a oração, ela neutraliza qualquer força negativa. Esse é lá no Pastorino que fala, aquele livrinho pequenininho, Minuto de Sabedoria, que fala para a gente cultivar a prece, que ela é não vou falar uma arma, mas é um poder que está na nossa mão, que a gente não tem ideia dessa força. É isso, recurso. Ele adivinhou meu pensamento? Segundo os ensinamentos de Jesus e de Kardec, a oração ela deve ser praticada considerando, olha lá, sem exibição, em recolhimento. Então, vai orar, procura assim, o seu íntimo, né, o seu ser, lá no quartinho, para fazer essa oração. Poucas palavras, bastando anunciar o que nos vai na alma. Quem estava aqui semana passada, lembra que eu contei a história do Zé, né? Então, não precisa de falar muito. O que é importante está aqui, é do coração. Não precisa de ter muitas palavras. Com espontaneidade, sem atitude, palavras estudadas. Às vezes a gente preocupa com as fórmulas. Então, se fica decorando as fórmulas, não precisa de se preocupar com isso. E nem com falar muitas coisas. A gente tem que ser inteligível, né? A Serginho. Na prece, na oração, a gente deve lembrar de expressar as necessidades espirituais.
Muitas das vezes a gente esquece disso, né? Então, procurar se conhecer, saber quem eu sou, quem eu vou poder expressar minha necessidade espiritual. Material, provavelmente, todo mundo sabe de cor e salteado, né? A prece ela deve ser colorida pelo sentimento. É o que eu já comentei, nem labial nem mecânica, que aí não vai adiantar, né? Vir do coração. É interessante. A prece também deve servir para interceder por terceiros. Então, assim, a gente procurar lembrar que não só fazer prece para nós, né? Pedir para as outras pessoas também. Ela pode ser mental. E não tem necessidade de ser palavras audíveis, porque pode ser pelo pensamento. Como eu falei que o pensamento plasma imagens, né? Ele é plasmado com formas mesmo, né? O nosso pensamento ele forma, feito lá da matéria mental, como eu falei. Então, assim, ele tem uma aparência mesmo. Então, é criado isso. Tá? Não sei se eu consigo explicar, né? Mas é isso. Ele é criado e então ele tem essa força. E aí essa mensagem vai chegar em alguém. Então, levar o nosso pensamento para chegar aos espíritos superiores. Ela fala, a alma projeta-se, exterioriza por um vigoroso surto e, consoante o impulso adquirido, ela entra em comunicação com os mundos etéreos. Então, assim, não são outros planetas, né? É o mundo que está ao nosso redor. Então, é um mundo... É o espiritual mesmo. Aí eu copiei essa frase porque eu achei ela linda. Fala assim, a prece rasga uma vereda fluídica pela qual sobem as almas humanas e baixam as almas superiores, de tal modo que uma íntima comunhão se estabeleça entre umas e outras, e o espírito do homem seja iluminado e fortalecido pelas centelhas e energias despendidas das celestiais esferas. Então, é a prece, né? Então, nessa hora, a gente rompe barreiras que a gente não tem noção. E a gente é respingado disso daí. E eu acho que vou encerrar aqui com a Meimei, que muitas das vezes a gente pede, né, e não vê retorno. Aí a Meimei, muito feliz, coloca que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Ou pelo menos, às vezes, nós aqui no plano físico não vemos esses caminhos, né? Depois eu tinha a mensagem do Emmanuel, mas eu acho que já deu a hora. É isso que eu queria falar, né? Cuidar desse pensar, porque eles são atos, eles têm é concreto no plano espiritual. Então, oi? O que é? Pode ler? É uma leitura do Emmanuel. Então tá, eu vou ler. Está no livro Roteiro, fala sintonia. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente, não obstante as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Daí procede a necessidade de renovação idealística de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada, tanto quanto a do animal pode demorar-se por muitos séculos, na ociosidade ou na sombra, sobre a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes. Mas, se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho por golpes abençoados do buril da vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto
pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos, com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Um fruto apodrecido ao abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia, e refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera. Corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Aí encerrou, né? Agora é uma fala de Kardec no Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Allan Kardec. Então, a gente está aprendendo um pouco a falar da prece. Então, cuidar, porque agora nós já temos responsabilidade, que já conhecemos esse ensino, né? É isso que eu ia falar. Obrigada.